E para começar o ano, nós vamos, na verdade, refletir sobre algo que é extremamente importante para a vida de qualquer um de nós. Qualquer um de nós precisamos adquirir essa sabedoria que vem do alto para lidar no dia a dia da vida. O dia a dia da vida, aquelas circunstâncias que nos envolvem, exigem de nós muita sabedoria. Então é importantíssimo abrir os ouvidos para a sabedoria. E quando a sabedoria fala, os ouvidos da alma precisam estar abertos. E é isso que eu hoje gostaria de pensar com vocês, refletir com vocês. Quando a sabedoria fala, os ouvidos da alma precisam se abrir. Para isso, vamos ler Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o teu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer que Deus fique irado por causa do que você diz? E por que deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Quando a sabedoria fala, os ouvidos da alma precisam se abrir. Esse texto vai nos alertar sobre a impulsividade. Logo, os primeiros versos vão dizer que nós, ao chegarmos na presença de Deus, nós não podemos ser impulsivos. Olha o que o texto diz: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Guarda o teu pé. Antes de agir por impulso, pensa melhor. Agora vamos falar a verdade. Quando a sabedoria fala, você precisa ouvir. Ouvir mais e falar menos. Eu sou o tipo de pessoa que fala demais e ouve de menos. Vou confessar já aqui de cara o meu pecado para vocês. Gente, eu falo e aí depois eu tento correr atrás das palavras que eu soltei, que machucaram, que ofenderam, que menosprezaram, que fizeram algo que eu não gostaria. Isso me deixa muito mal. Mas eu continuo fazendo. Ô Jesus amado, tem misericórdia. Eu não sei se tem algum companheiro ou companheira minha aí, porque não precisa se entregar, Mari, não precisa se entregar, né? Eu falei, não sei se tem algum companheiro ou companheira. Mari já levantou a mão ali. Eu já não faço essas perguntas no meio do culto para o povo não se entregar. Mas, já que alguém se entregou, né, tenho aí uma companheira que às vezes age por impulso. Mas o texto nos incentiva a viver completamente o contrário. Mas como é que nós fazemos isso então? A primeira coisa que nós precisamos fazer ou aprender a olhar para esse texto, quando a sabedoria fala, é ouvir a nossa própria voz. Vou repetir. Aprender a ouvir
a nossa própria voz. Olha que desafio isso. Porque ouvir a nossa própria voz hoje é quase que uma prova de fogo. Porque, presta atenção comigo, você pega o celular já de manhã cedo e você começa a ouvir a voz das informações negativas, caso de Covid aumentando, uma nova gripe surgindo, a economia indo de mal a pior, a política começou a novamente tomar conta desses ambientes, aí você nem consegue mais entrar, nem falar outra coisa, que todo mundo já começa a se chatear com você. Ou é alguém mandando alguma informação e você vai ouvir e começa a se encher de tanta coisa e de tantas vozes. Quando você percebe, já chegou a noite. E você está lá tentando processar todas essas vozes e não gastou, não investiu sequer 1 minuto em você mesmo. Sentar, talvez fechar os olhos, ou nem precisa, e ouvir as tuas vozes interiores, para de certa forma tentar se organizar, porque mesmo aqueles que param para ouvir as suas vozes interiores, ouvem muita coisa diferente. Quando você para ouvir as tuas vozes interiores, você vai ouvir você mesmo falando para você: você tem que correr, porque tem aquela conta para pagar. Você tem que correr, porque senão o que serão dos teus filhos no futuro? Você tem que correr, senão como é que vai ficar essa casa? Você tem que correr, porque senão como é que vai ser você daqui a alguns dias? Você não está cuidando da sua saúde. Você tem que correr, e milhares de centenas de vozes começam a apagar aquilo que é a tua essência. Então, parar para se ouvir e se organizar é algo extremamente importante nos dias de hoje, mas extremamente complicado. Vamos falar a verdade. Quando você está sozinho em casa, você não consegue parar e se ouvir. Primeira coisa que você faz, liga a TV. Segunda coisa que você faz, liga o rádio. Ou, não vou ligar o rádio, vou ligar algum desses aplicativos de música. Terceira coisa que você faz, em outro ambiente, pega o celular e liga no YouTube e fica ouvindo alguma coisa. Quarta coisa que você faz, começa a ouvir alguma aula, alguma coisa, mas você não consegue ficar em silêncio. E o texto, do versículo 1 ao versículo 7, vai nos desafiar a ficar em silêncio e ouvir, nesse primeiro momento, a nós mesmos. E eu queria te perguntar: quanto tempo você tem investido ouvindo a você mesmo? Quanto tempo você tem investido ouvindo você e organizando a voz que está aqui, gritando e te jogando para um ambiente de ansiedade? Porque essa nossa voz nos joga para um ambiente de ansiedade. Você fica imaginando coisas, você fica criando cenários, você está vivendo algo que ainda nem aconteceu e pode ser que nem vá acontecer. Que desafio é parar, ouvir a você mesmo e questionar a tua própria voz. Quando ela disser que você não tem valor, que coisas terríveis vão acontecer, você se perguntar, ou perguntar para você mesmo: será que isso que eu estou imaginando é o que Deus está planejando? Será que isso que eu estou criando na minha mente é o que Deus está fazendo? É como Deus está trabalhando? Será? Uma simples pergunta pode mudar todo o cenário que você está construindo dentro de você mesmo. Mas além de ouvir a você mesmo, quando lemos esse texto do versículo 1 ao versículo 7, nós precisamos entender que quando a sabedoria fala, não é só ouvir e organizar as nossas vozes interiores, mas é ouvir as pessoas que estão ao seu redor.
Ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Olha que outro desafio gigantesco. Isso aqui, particularmente, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de me cercar de gente inteligente. Eu gosto de me cercar de gente criativa. Eu gosto de me cercar de músicos. Eu gosto de me cercar de artistas. Eu gosto de me cercar de pregadores, de intelectuais, de professores. Eu gosto de me cercar de gente que entende de tudo para, de alguma forma, eu aprender alguma coisa nova. Eu gosto de parar e ouvir o que as pessoas estão falando e processar aquilo e perguntar como isso pode construir ou me construir ou construir algo bom em mim. E ir trabalhando isso. Mas eu queria perguntar, você é do tipo que gosta de se cercar de pessoas ou você é do tipo que gosta de estar cercado por pessoas? Há uma grande diferença. O tipo que gosta de se cercar de pessoas é o que está aberto para ouvir conselhos e aceitar conselhos e processar esses conselhos e viver da melhor forma possível aqueles conselhos. O tipo que gosta de estar cercado de pessoas é aquele tipo que gosta de falar e falar e falar e falar e falar mais um pouco, e se não falou tudo, fala mais um pouquinho ainda. Quer estar cercado, ovacionado, admirado, cheio de likes, compartilhado por muitos. Qual é o teu tipo? Me parece que esse texto nos diz que nós precisamos ser o tipo de gente que se cerca de pessoas admiráveis, confiáveis, fiéis a Deus. Você está se cercando de que tipo de gente? Porque ainda tem isso. Você é do tipo que ouve ou do tipo que só quer ser ouvido? Você é do tipo que ouve os conselhos, processa e baseia os conselhos naquilo que Jesus colocaria nas suas mãos para você viver e fazer? Olha que grande desafio, hein? Sabia que nem sempre você está certo, nem sempre você está certa? E admitir isso para algumas pessoas é quase que um milagre. Para algumas pessoas, literalmente, é um milagre. Dizer para si mesmo, puxa, errei, e dar ouvidos para outras pessoas. Mas o texto, quando a sabedoria fala, você não ouve e organiza somente os teus pensamentos, mas quando a sabedoria fala, você ouve, retém, absorve, processa, transforma o conselho de outras pessoas numa realidade, numa prática construtiva para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, para os seus sonhos, para tudo que te cerca. Mas não é só isso. Para finalizar, quando lemos esse texto, nós descobrimos que não é só organizar as vozes que estão aqui na sua mente, não é só receber conselhos de pessoas, mas quando a sabedoria fala, você ouve a voz de Deus. Pega essa. Você ouve a voz de Deus. E aqui, uma das maiores experiências, uma das experiências mais especiais que qualquer crente pode ter na sua vida. Ouvir a voz de Deus. Mas, como isso acontece? É o que todo mundo pergunta. Primeiro, isso acontece quando o crente busca em retidão e com todo o coração ouvir a Deus. Isaías vai nos dizer que quando nós buscamos o Senhor fala conosco, o Senhor se revela a nós. Jeremias também vai dizer que quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor se revela a nós, e coisas grandes, insondáveis, coisas que nós nem somos capazes de imaginar. O Senhor fala conosco, mas nós precisamos buscar a Deus. E eu diria que existe uma forma contínua e diária de você ouvir a voz de Deus, lendo, estudando, memorizando e vivendo a Bíblia. Lendo, estudando, memorizando e vivendo a Bíblia.
quer ouvir a Deus? Todos os dias, de manhã cedinho, pega a sua Bíblia, abre, que o Senhor vai falar contigo. Mas a segunda pergunta é: como isso acontece? Eu diria que de várias formas variadas. Deus se revela através de pessoas. É bem possível que, se alguém estiver com o coração aberto agora, com a sua mente aberta agora, o Espírito Santo esteja falando algo particular em cada coração aberto, em cada mente aberta que se encontra aqui e que se encontra aí, do outro lado. Mas e quando o nosso coração e a nossa mente está cheio de entulho? Quando as vozes estão tão desorganizadas e falando tão alto, a voz da ansiedade, a voz do medo, a voz da depressão, a voz da angústia, a voz do desespero, gritando na nossa mente, não tem como ouvir a Deus mesmo, porque essas vozes estão abafando a voz de Deus. E nós estamos nos distanciando do centro da vontade de Deus. E quanto mais longe você fica, mais silenciosa essa voz é. Quanto mais longe você fica de Deus, mais difícil é de ouvir a sua voz. Deus usa pessoas, Deus usa a sua palavra, Deus usa sinais e maravilhas, Deus faz milagres, Deus usa coisas extraordinárias, coisas que você olha assim e fala: uau, como é que isso está acontecendo? Que coisa incrível! Deus vai usar profecias, sonhos, para que o seu coração se encha de certezas e de convicções que Ele está falando com você. Eu tenho certeza que hoje Deus está falando com algumas pessoas aqui. Mas eu queria desafiar você a orarmos juntos, pedindo ao Senhor que nos ajude a parar um pouquinho todos os dias e organizar as nossas vozes internas, estabelecer as nossas prioridades, viver a vontade de Deus. Eu queria desafiar você a parar um pouco e se cercar de gente muito sábia, criativa, cheia de Deus, que inunda o ambiente com a presença de Deus, que produz vida com o que fala, que produz vida com o que faz, que produz vida. É esse tipo de gente que precisa estar perto de você, ou que você precisa estar perto. Porque sabe o que acontece? Às vezes nós nos envolvemos com tanta gente que só reclama de tudo, que só fala mal de tudo, que não tem gratidão no seu coração e na sua vida. Você começa a ficar assim, nem percebe. Você não vai nem perceber. Você vai começar a reclamar do feijão que está ruim, você vai reclamar do arroz que está ruim, do ovo que não está tão frito assim, ou que está frito demais, você vai reclamar do carro que não pega direito, você vai reclamar do trânsito, vai reclamar da chuva, você vai reclamar quando não tem chuva. Qualquer coisa vai ser um motivo para você reclamar. Mas começa a andar com gente que tem um coração cheio de gratidão. O feijão vai ser maravilhoso. O arroz vai ser melhor ainda. O ovo frito vai ser extraordinário. Você não vai comer um ovo frito igual em lugar nenhum, porque é o melhor ovo frito da face dessa terra. Estou falando de ovo frito porque hoje eu fritei um ovo e fiquei olhando para ele. Mas que ovo bonito, gente! E mandei para dentro. Aí estou lembrando do meu ovinho frito hoje. Mas e aí? Quais são as pessoas que você tem se cercado? Como é que você está para ouvir a voz de Deus? Cheio de entulho? Ou retirando todos os entulhos e falando: Deus, pode falar comigo, eu estou aqui pronto
pronto para ouvir a sua voz, e eu quero ser transformado, transformada para a tua glória. Esse texto hoje nos ajuda a pensar que quando a sabedoria fala, os ouvidos da nossa alma se abrem. Eu queria orar hoje, quero orar hoje, por pessoas que querem que os ouvidos da sua alma se abram. Se você é uma dessas pessoas, se coloca de pé onde você está. Você que está aí em casa, se conecta conosco de verdade, fecha os teus olhos e vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a abrir os ouvidos da nossa alma. E essas vozes que são intermitentes, que continuam a falar constantemente e retiram de nós a esperança, a fé e as convicções da alma, comecem a ser silenciadas, e assim o nosso ouvido vai estar aberto para ouvir os conselhos de homens e mulheres sábias que estão por esse mundo sendo usados por Deus, mas também ouvir os conselhos do próprio Deus, porque quando a sabedoria fala, há transformação na nossa vida. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a ouvir mais e a falar menos, a ouvir mais e a falar menos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse culto que nós consagramos ao Senhor desde o início, desde hoje cedo, desde de manhã cedinho, a orar por esse culto. Já estávamos entregando cada pessoa que está conosco aqui, que estaria conectada conosco por tantos meios. Mas essa palavra é uma palavra para mim. Eu imagino que seja uma palavra para muitos ouvintes nessa noite. Por isso, Pai, nos ajuda a falar menos e a ouvir mais. Nos ajuda a dar um tempo para nós mesmos, silenciar essas vozes ruidosas que atrapalham essa organização de nós mesmos. Nos ajuda, Deus, eu te peço, me ajuda e ajuda os meus irmãos e irmãs nessa noite, e a partir de hoje, a se organizarem melhor nos seus pensamentos, a terem um tempo para eles mesmos. Mas eu quero pedir, Pai, que nos ajude também, traga para perto de nós pessoas cheias de sabedoria, pessoas cheias de vida, pessoas cheias de louvor nos seus lábios. Faz isso conosco, Pai. Abençoa-nos com esse tipo de gente, mas nos transforma também nesse tipo de gente para a vida de outros. E por fim, Pai, nós suplicamos, fala conosco. E se há algo em nós que nos atrapalha de ouvir a Tua voz de forma clara, nos ajuda a perceber e nos ajuda a retirar esses entulhos e a viver essa dinâmica, abrindo os nossos ouvidos da alma para ouvir a Tua voz, nos conduzir ao centro da Tua vontade. É a oração, Deus, que todos nós fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém.